Oi pessoal, bom, eu parei um pouquinho aqui o meu dia para poder responder algumas perguntas. Então agora eu vou começar a fazer isso, vou começar a gravar vídeos para poder responder as perguntas que chegam para mim, porque as perguntas muitas vezes são as mesmas, embora muitas vezes colocadas de maneira diferente, mas elas querem dizer a mesma coisa. Então eu acho que nada melhor do que gravar um vídeo, eu acho que fica mais claro, a comunicação ela fica menos impessoal. Então eu vou começar esse novo projeto aí dessa série de vídeos, Me Responde, né? Me responde, vocês podem mandar que eu vou responder para vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. E tem uma pessoa que já me mandou várias dúvidas, sejam nos comentários dos posts que eu faço, seja por mensagens. E hoje eu vou responder ela. Grace, chegou o seu dia, hoje eu vou te responder. Bom, vamos ver se eu vou dar conta de responder. São um monte de perguntas, mas eu acho que são perguntas muito pertinentes e muito comuns, que muita gente tem essas dúvidas, então eu vou parar aqui e vou responder elas. Bom, a primeira pergunta que ela me escreveu é que ela é professora da escola pública, ela é uma professora de sala de recursos, então ela é uma educadora especial. E ela quer saber qual que é a utilidade de ser formada em ABA. Então, qual que é a utilidade de ser formada em análises do comportamento aplicada, né? Muitos de vocês podem me conhecer por trabalhar com análise do comportamento aplicada. Bom, qual que foi a primeira... Para responder ela, eu vou contar um pouquinho aí da minha história bem brevemente. Quando eu conheci ABA, análise do comportamento aplicada, foi com o diagnóstico de autismo do meu filho, quando ele tinha 2 anos. E aí eu comecei a estudar e vi que o que as pesquisas estavam mostrando era que as intervenções que utilizavam os princípios e os procedimentos dessa ciência que busca estudar o comportamento humano, as pesquisas estavam sendo muito favoráveis. Então, essas crianças que estavam tendo intervenção ABA intensiva, elas estavam tendo bons resultados, muitas já falavam de uma maneira funcional, estavam então adquirindo um repertório. Então, e aí, o que aconteceu? Começou-se a fazer pesquisas não só com crianças autistas, mas com outras populações. Então, se você jogar lá no Google acadêmico ABA and autism, que é autismo em inglês, infelizmente as pesquisas elas têm que ser feitas em inglês. Por quê? Porque aí você vai encontrar resultados de pesquisas de fora do Brasil, onde é o maior número de pesquisas, em especial nos Estados Unidos. Nós não somos um país que valoriza os pesquisadores, que valoriza a produção acadêmica, então a gente tem pouca pesquisa, embora a gente até tenha bastantes pesquisas. Então vocês podem procurar que vocês também vão encontrar. Então, eu descobri a análise do comportamento aí por causa do autismo. E eu comecei a estudar essa ciência, comecei a estudar os princípios, comecei a estudar os procedimentos, comecei a ler o que a galera estava pesquisando. Então, ensinar uma criança a fazer pedidos, problemas de comportamento, crianças que têm problemas de comportamento, muitas vezes muito severos, bater a cabeça na parede, se autolesionar, as crianças que não falam nada. Então, todas essas coisas foram sendo feitas pesquisas, ensino de leitura e escrita para essas crianças, ensino das mais diversas habilidades para essas crianças, habilidades de autocuidado. Então, tudo isso começou, todas essas pesquisas e todo esse estudo, ele começou a fazer muito sentido para mim. E eu tive também a experiência de dentro de casa de ver os resultados da intervenção ABA intensiva com o meu próprio filho. Então, por isso que eu me joguei de cabeça. Como eu disse, a teoria me fez muito sentido, toda a parte teórica, todo o estudo me fez muito sentido. Então, a utilidade é realmente, se eu tenho uma ciência, se a análise do comportamento aplicado é uma ciência que busca estudar comportamento humano, e ensinar novos comportamentos que são socialmente relevantes, eu vejo que faz todo sentido todos nós que trabalhamos com educação, entendermos de análise do comportamento. E não só isso,
não só para as crianças de desenvolvimento atípico, como para as crianças de desenvolvimento típico. A análise do comportamento ela é utilizada em vários contextos, ela é utilizada nas empresas, ela é utilizada com idosos, ela tem uma série de contextos e não é só o autismo. Então ela acabou ficando mais conhecida por conta do autismo, mas não é só essa aplicação dela. Então, eu vejo que qual que é a utilidade? Eu vejo muita utilidade, porque não só tirando a minha experiência de que quando eu comecei a estudar, aquilo me agregou muito conhecimento, me fez realmente enxergar como ensinar coisas para as crianças de uma maneira totalmente diferente, mas eu também vi isso acontecer com colegas próximas, com amigas próximas que são da educação e começaram a internalizar o modo de ver o comportamento, o modo de ver o mundo com os preceitos da análise do comportamento e tiveram grandes ganhos na sua sala de aula, no seu consultório. E mesmo que eu não me identificasse com ela como eu me identifiquei, eu acredito que ela merece ser estudada, porque a gente tem aí muita pesquisa científica de alto nível, a gente tem dados muito importantes que mostram a sua eficácia e a sua eficiência. Então, essa que seria a utilidade. Então, a utilidade seria para que você pudesse ensinar, a Grace, por exemplo, que trabalha na educação especial, você poderia, tendo conhecimentos em análise do comportamento, você poderia aprender a fazer avaliação inicial de repertório, a fazer plano de ensino individualizado, tudo baseado em evidência científica. Então, você não ia muitas vezes atirar no escuro, você daria passos muito mais seguros, porque eles estariam muito mais respaldados em evidência científica, tá? Então essa seria a utilidade. Ela tem utilidade na escola regular? Sim, muito, porque quem não tem um aluno que tem algum problema de aprendizagem, mas que não é um transtorno, é só uma dificuldade, quem que não tem um aluno que tem problema de comportamento em sala? Então, a partir do momento que os conhecimentos em análise do comportamento me fazem conseguir identificar a função dos comportamentos, eu posso atuar na função e assim reduzir problemas de comportamento na minha sala de aula. Então, ela é extremamente útil e eu diria extremamente necessária para a sala de aula regular. Né? Então, é um investimento que compensa? Sim, é um investimento que compensa muito. Então, se você é uma pessoa que às vezes atua na educação especial e quer atuar no cenário para atendimento particular, maravilhoso, porque você vai pegar o seu conhecimento de educação, o seu conhecimento de educação especial e juntar com o conhecimento da análise do comportamento, entender de pesquisa, entender de registro de dados e poder pautar o seu ensino em evidência científica. Então, para mim, isso faz todo sentido e isso é riquíssimo, e se a pessoa desenvolver um bom trabalho, ela com certeza vai ter um reconhecimento, um retorno financeiro que vai valer a pena todo o investimento que ela fez. O retorno financeiro ele vai ser uma consequência de um trabalho muito bem executado, de muita dedicação e muito amor, tá? Então, para trabalhar com análise do comportamento, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma pós em análise do comportamento, mas muitas vezes não é possível, Michele, fazer uma pós em análise do comportamento. Então, eu posso começar a fazer cursos extras, cursos de formação, eu posso começar a colocar esses princípios, esses procedimentos na minha prática, começar a ficar presente para esse conhecimento e eu posso trabalhar. Eu só não posso me intitular analista do comportamento sem ter a pós. A gente tem poucos cursos de análise do comportamento no Brasil, tá certo? Nós temos na UFSCar, nós temos na UEL, nós temos em Goiânia. Então, dá uma olhadinha lá no site do MEC, lá no EMEC, nas pós-graduações pelo Brasil. Você vai encontrar algumas opções. Em breve a gente vai ter algumas novidades sobre essa questão de pós-graduação, mas eu não vou falar agora, preciso manter minha boca fechada, tá? Vou para a próxima pergunta dela. Bom, o que acontece? Ela também me disse aqui algumas questões da avaliação, do processo de avaliação, né? Porque ela fez um curso e nesse curso não foi dado questões de avaliação. Então, eu
como uma grande defensora da análise do comportamento aplicada e de se ter dados, eu quero fazer uma avaliação que seja pautada em evidência científica. Por isso que eu uso os protocolos usados dentro da análise do comportamento. São todos frutos de pesquisa científica. Então, nós temos o VibMap, nós temos a ABLS, nós temos agora o PIC, né? Então, todos são protocolos que qualquer profissional pode aplicar, mas ele precisa estudar o protocolo. Esses protocolos são comprados nos Estados Unidos, na Amazon, são entregues no Brasil, mas só existem em inglês. Então, alguns sabem, alguns não. A gente tem aí o nosso treinamento online que ensina todo o protocolo VibMap. A gente realmente passa o protocolo inteiro com base no manual de aplicação. Então, a gente ensina de uma maneira muito detalhada, um passo a passo e muito didático. Então, para quem sabe, para quem já conhece o nosso trabalho, já conhece o nosso treinamento. Surge muito uma outra dúvida dela. Hoje esse vídeo está sendo só especial para a Grace, para responder todas as dúvidas dela, mas essa dúvida dela pode ser a sua também. E eu recebo essa pergunta constantemente. E o PEP? Eu já ouvi falar do PEP, fulano aplica o PEP, não. Gente, o PEP é uma avaliação psicoeducacional, é o PEP-R, mas nós já temos o PEP-3, que não é validado para a população brasileira. Mas a gente também, eu não usaria o PEP, R, muito menos porque já está desatualizado, já lançou o 3 há muito tempo, então eu não gosto de usar nada desatualizado. Não foi validado para a população brasileira. Tá, só que ali é desenvolvimento infantil. E eu vejo, e muitos profissionais, que desenvolvimento infantil no Brasil, desenvolvimento infantil é desenvolvimento infantil. Ok, que vão ter algumas particularidades, por questões de países, de culturas, mas eu não vejo que vai ter uma diferença tão grande. Uma criança que tem que falar os X anos no Brasil, ela vai ter que falar os X anos nos Estados Unidos, na China, na Europa. Então, o PEP-R eu diria que já está desatualizado, a gente já tem o PEP-3, mas ele ainda não foi traduzido e validado para a população brasileira, mas já tem muita gente que usa o PEP-3. Eu não uso PEP por quê? Porque eu sou da análise do comportamento aplicada, é minha área de pesquisa, eu sou mestranda num programa em ciências do comportamento, na linha de pesquisa análise do comportamento aplicada, e eu não sei quais são os dados e qual é a fonte de pesquisa do PEP, como eu sei no VibMap, como eu sei na ABLS, como eu sei na AFOS, como eu sei no PIC. Então, por isso eu não uso, não faz sentido, sendo que eu tenho excelentes instrumentos que me dão todo o pontapé inicial, me faz toda o raio-x de repertório daquela criança para eu poder traçar a intervenção daí para frente. Então, eu não uso PEP, não tenho nada contra, eu apenas me pauto em dados realmente muito sólidos que os protocolos da análise do comportamento me trazem. Tá? E do que está sendo feito no país de primeiro mundo como os Estados Unidos. Então, no país, a maioria das clínicas que tratam crianças autistas ou com algum transtorno de aprendizagem, com algum transtorno do desenvolvimento, algum déficit no desenvolvimento, a galera usa análise do comportamento aplicada, as pessoas são analistas do comportamento e fazem uso desses protocolos e tem dado muito certo, então não tem porquê eu querer inventar aí moda. Então não uso PEP, mas é muito importante que você tenha um processo de avaliação muito claro para elaborar a intervenção da criança. Eu já falei isso várias vezes. Uma outra pergunta também que ela me fez foi em relação ao PECS. PECS é o sistema de comunicação alternativa por troca de figuras. Então, a gente usa o PECS com aquelas crianças, é um método de comunicação alternativa. Então, a criança não fala ou tem uma fala muito limitada. Eu tenho aí esse método que é baseado nos princípios da análise do comportamento aplicada, sim, e que ele ensina as crianças a se comunicarem por figuras, por cartõezinhos. Tá? Então, isso que é o PECS, né? Nós temos cursos no Brasil já, nós temos uma pessoa habilitada a dar cursos no Brasil sobre o PECS, e é um método de comunicação alternativa muito legal. Meu filho já usou, eu já implementei com outras crianças e é maravilhoso, eu gosto muito. Tá? Então, esse vídeo já ficou longo. Se tiver mais dúvida da Grace, eu vou responder num outro vídeo, mas eu quis responder aí
essas dúvidas nesse vídeo e vão ter próximos aí com outras perguntas que chegam. Então, se você quer que eu responda as suas perguntas, me manda uma mensagem no Facebook, no Instagram, no meu e-mail, que eu vou te responder com o maior prazer e essa dúvida pode ajudar muitas outras pessoas. Um beijo, até o nosso próximo vídeo de dúvidas. Tchau, tchau!